vai dizer que ele havia posto no seu coração o desejo de estar na Ásia. Aí Deus ele vai dar uma visão para ele no versículo 9, dizendo para que ele passasse e fosse para a Macedônia. A Macedônia hoje fica no leste europeu, lugar muito frio. E o Espírito de Deus virou para ele e falou assim: vai para a Macedônia. Existem lugares que são muito carentes da palavra de Deus, mas existem lugares que são mais carentes ainda da palavra de Deus. A Ásia era carente, mas a Macedônia era mais carente ainda mais na cidade de Filipe. Eu vou para você que a cidade de Filipos era um lugar muito carente da palavra de Deus. O texto vai dizer que Paulo, juntamente com Silas, já havia separado de Barnabé. Ele vai para onde? Para Macedônia. Para quê? Para passear? Não, para pregar o evangelho. Quando ele chega na cidade de Filipos, o texto vai dizer que ele vai à cidade. Para quê? Para pregar. Aonde? Na sinagoga. Porque Paulo, quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga, para pregar primeiramente para os judeus. Por isso que a Bíblia diz: ele veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Então Paulo, quando chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga. Só que o texto vai dizer que na cidade de Filipe havia muito pouco crente, ou não havia crente nenhum, e não havia sinagoga. Não havendo sinagoga, o que ele vai fazer? Ele vai para a beira do rio. Para quê? Para falar com Deus em oração. Porque Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que tinha uma vida com Deus. Paulo, ele conversava com Deus. Onde ele passava, Deus ia com ele. Aonde ele entrava, Deus entrava com ele. Paulo era um homem que tinha uma vida com Deus. Quem tem vida com Deus, ele tem sede de Deus. Aonde ele está falando com Deus. Aonde ele entra falando com Deus. Paulo chegou na cidade de Filipos, não tendo sinagoga. O que ele fez? Ele vai para a beira do rio. Para quê? Para falar com Deus em oração. Por quê? Porque ele tinha sede de Deus.